Boa noite, cursistas. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aí dos formadores. E vamos iniciar aí a nossa reunião, né? Nossa reunião de número 3, com o tema Educação e Direitos Humanos, parte 2. Nós vamos trabalhar aí a segunda parte do nosso conteúdo, da nossa temática, clima escolar, educar em direitos humanos. Boa noite, a Noeli, a Gislaine, aos colegas que forem entrando agora, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, pessoal, esta é a nossa reunião de número 3. Reunião que faz parte do grupo, né, do nosso grupo de estudos formadores em ação. Nosso tema é clima escolar, educar em direitos humanos, e nós trabalharemos hoje a parte 2 que nós iniciamos na semana passada. Bom, aqui alguns lembretes, né, nossos lembretes sempre de cada reunião, para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa. Lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Pessoal, hoje nós temos de links aqui para vocês interagirem, né? De ferramentas digitais, 4 links, 1, 2, 3, 4. Então é importante, tá? Vocês estarem pelo computador para poder fazer aí os trabalhos, as atividades de uma forma mais assertiva, tá bom? Bom, os objetivos da nossa reunião. Nós vamos relacionar educação em direitos humanos com a nossa prática pedagógica e analisar implicações de educação em direitos humanos no cotidiano escolar. Quais são essas implicações no nosso cotidiano escolar? Boa noite, Gislaine. Ok. Chovendo muito por aí? Tá bom. Então, olha só. No nosso cronograma, nós estamos aqui na terceira semana, lembrando que são 10 semanas, né? São 10 encontros. Estamos na terceira semana, no terceiro encontro, Educação em Direitos Humanos, parte 2. Vamos agora para a nossa agenda. Acolhimento 10 minutos, saberes em ação 15 minutos, conexão saberes e prática 10 minutos, na prática e troca de saberes 30 minutos, e para concluir, RAF, o link do Sua Voz Transforma e o Saiba Mais 15 minutos. Boa noite, Ana Lúcia. Então, gente, agora nós vamos fazer o nosso acolhimento. Eu vou colocar o link da roleta para vocês explorarem, até, gente, porque toda vez que vem algo diferente, né, utilizando uma tecnologia, uma ferramenta, um programa, eu gosto muito da gente compartilhar. Por quê? Porque a gente pode utilizar nas nossas aulas com os nossos estudantes. Então, a professora, né, vou colocar aqui no chat para vocês explorarem a roleta. Inclusive, gente, eu faço um curso na quinta-feira à noite que a professora abre um programa assim de roleta e ela coloca o nome dos alunos para eles poderem falar. E eu achei interessante porque ela coloca o nome dos alunos, você pode colocar na hora, você não precisa colocar todos, você pode combinar, pessoal, hoje eu vou escolher 10, na próxima aula o prof escolhe mais 10. E a roleta gira, pare no nome daquele aluno, é um programa diferente desse. E aí, gente, o aluno responde, e aquele aluno que teve o seu nome selecionado pela roleta, ele sai, dando oportunidade para que outros estudantes possam falar, tá? Voltou, Então, voltou. esse aqui é um. Esse aqui é uma ferramenta também que eles construíram, tá? Então, por isso que eu coloquei o link ali para vocês. Então, eu vou aqui abrir o link, compartilhar com vocês, e eu vou solicitar 3 colegas para
participar deste acolhimento, tá? Eu vou solicitar que vocês se apresentem aí por livre e espontânea vontade. Isso, eu vou escolher. Vocês preferem? Quem pode aí levantar a mão? Três colegas. Calma, gente, não brigue, não brigue. Vai ter para todo mundo. Como ninguém escolheu, como ninguém se ofereceu, eu vou escolher. Deixa eu olhar aqui. Os meus lindos cursistas da terça-feira, essa terça-feira chuvosa. Tem. Muito bem. Então, Xlane, aproveitar que você ainda tem internet, eu vou girar a roleta e a palavra, Xlane, que cair, você vai me dizer no que essa palavra representa para você Eu dentro de um girei, contexto. professora, eu girei a Oi, roleta aqui. pode girar, minha querida. Eu vou usar essa aqui que está no. Eu vou Eu, usar po- essa eu, que eu estou apresentando, tá? eu posso usar o que caiu para mim aqui? Ó, eu vou preferir essa aqui da apresentação que eu estou explicando para todo mundo. Todo mundo está vendo, tá bom? Ah, tá. Então Então, tá, olha aqui para a que tela. apareceu é saúde, né? Para isso. Não, eu vou girar ainda. Calma lá. Então, ó, você vai me dizer, Gislaine, o que que essa palavra representa dentro de um contexto de educação em direitos humanos, tá? Girei. Diversidade. Nossa, professora, nesse contexto a diversidade tem tudo a ver, né? Porque os direitos que a gente tem visto sendo retirados de muitos estudantes, que muitas pessoas não conseguem levar isso a sério, essa diversidade. E hoje, até que está melhor, nós podemos dizer que está melhor. Eu, além de ser ouvidora no núcleo, eu também sou suplente na rede de proteção da menina que é técnica da educação em direitos humanos. Eu também trabalho com a pasta de direitos humanos no núcleo já há algum tempo. E sempre que é preciso, por exemplo, esses dias eu participei de uma rede de proteção na cidade que eu moro, em Jussara, junto com a rede e com o pessoal da equipe multi do núcleo. Qual era o problema? Era uma família que está se sentindo ameaçada pelo pai, o pai abusando sexualmente da filha, ameaçando matar todo mundo. Eles estão em cárcere privado praticamente, porque eles voltaram para cá e não se expõem, eles não saem nem para ir numa farmácia, nem para ir num posto de saúde. E isso aí a escola tem que acolher. Isso também é diversidade. Não é só quando a gente vê a parcela que tem autismo, que hoje é extenso a quantidade de estudantes que é diversidade, a diversidade pela escolha sexual, a gente tem vários casos. E eu vejo hoje que muitos educadores estão se abrindo mais para fazer um atendimento diferenciado para todos os nossos estudantes. Eu via isso com mais restrito há alguns anos atrás. É claro que a gente vai ter educador aqui no nosso grupo que provavelmente acolhe essa diversidade desde que começou a trabalhar. Mas a gente tem bastante reclamação, sim, na ouvidoria, de famílias que se sentem deixados de lado pelos filhos que são diferentes. Mas eu estou vendo que hoje a educação está abraçando com muito amor esse aspecto aí da educação dos nossos estudantes. Muito obrigada por você compartilhar, inclusive, uma situação em que você viveu, e saiu algo no jornal, viu? A respeito de. Mas aqui foi aqui em Foz, eu acho,
que um pai foi preso, um homem, porque justamente mantinha a família em cárcere privado e tem suspeita de abuso sexual. Então, como é Nesse importante, né, caso, gente? professor, o cárcere não é por ele agora, nesse momento. A família optou por ficar escondida. Ele não sabe que eles estão em Jussara. Ele pensa que eles estão, a família está em Cianorte. Daí o pessoal da igreja que elas congregam, que a família Uhum, congrega, faz de tudo por eles, vai até a escola, intermedia, vai no posto, pegou atestado para a menina poder ter atividades domiciliares. Eles têm aham, 2 filhos que são de APAE, que não estão frequentando a APAE, está fazendo de tudo. Eles estão mandando a saúde, tá? Abraçou a causa até que eles aham, consigam se mudar daqui. entendi. Nossa, que situação. E que bom, né, gente, que tem essas redes de apoio para poder apoiar. Que a gente sabe também que não é algo assim tão. É algo novo, né? Que a gente sabe que em outros momentos a gente não tinha, né? Mas muito obrigada, Gislaine, pela sua participação. Agora, pessoal, eu vou escolher um cursista. Eu vou escolher o Rodrigo. Então vamos lá, Rodrigo. Eu vou girar aqui a roleta. E a palavra que cair, você vai me dizer qual é a relação desta palavra com a sua percepção em educação e direitos humanos. Empoderamento. Opa, perdão. Eu não estou te escutando, meu querido. Eu não sei se os colegas estão te escutando. E agora? Agora sim, pode Então, falar. tá. Então, professora, o empoderamento, né? Vamos lá. Qual é a relação dele com os direitos humanos? A gente tem visto, assim, algumas, digamos assim, alguns alunos, né, dentro da diversidade que antes não eram vistos, né, não eram considerados dentro do planejamento e hoje eles estão sendo mais vistos, empoderados, enfim, estão ganhando espaço dentro da escola, entendeu? Então, eu acho que complementa o que a professora Gislaine falou ali da questão da diversidade, né? Hoje a questão da diversidade ela é mais considerada. E aí vem a questão do empoderamento, que é dar espaço a esses estudantes, né, de diferentes religiões, de diferentes raças, enfim, do negro, da mulher, enfim, né? Eu acho que esses alunos hoje eles estão, a gente na educação está tendo um olhar diferente para eles e considerando essas especificidades desses grupos, né? Muito bem. Achei legal quando você falou de ser vistos, né? De serem vistos. Eu acho que só o fato, né, gente, de serem vistos já muda bastante coisa, porque realmente esses alunos não eram. Antes a gente, e hoje mesmo com a falta de condição, às vezes, de estrutura que a gente tem para lidar, pelo menos a gente os acolheu e estamos vendo esses alunos. E eu acho que é Acredito tudo uma rede. Oi, pode falar. que antes existia até uma repressão, né? Eles se sentiam menos ouvidos, menos importantes, e hoje existe esse cuidado, assim, né? Essa questão de, de dar espaço a essa diversidade. Legal, legal mesmo. E eu acho até essa rede de apoio, a Gislaine falou ali no final, tem algumas famílias que entram em contato, porque percebem que seus filhos não estão sendo vistos na escola. É isso, né, Gislaine? Que os filhos não estão sendo atendidos. Eu acho que esse é o caminho mesmo, gente. Acho que esse é o caminho de nós, como sociedade, sempre falarmos, né? Sempre buscarmos ter voz, utilizar os espaços que a gente pode ter voz para solicitar e resolver os nossos problemas. Muito bem, obrigada. E para finalizar, eu vou pedir para a Daiane.
Vou tirar aqui a roleta, Daiane. Vamos ver qual palavra vai cair para você. Inclusão. Boa noite, tudo bem? Eu acho que inclusão é o que se resume, né, propriamente até o tema da nossa jornada, né, professora? É muito importante em relação à nossa prática diária, né? Digamos assim, a gente vivencia várias situações no nosso cotidiano, né? Então, em relação à inclusão, acho assim, como diz o professor, né, a questão dos alunos, então, assim, é o que nos norteia, né? Assim, acho que a gente, enquanto professor, a gente tem que ter isso, né, digamos assim, como uma prática, né? Incluir, sem excluir, né? Independente da desigualdade, né, da raça e tudo mais. Eu acho que seria isso, a questão da inclusão no meu, claro que é um tema muito amplo, né, professor? É muito amplo, então se for falar, a gente fica várias horas falando, né? Mas eu acho que se resume isso, essa questão mesmo do nosso, como eu falei para vocês, da nossa prática, do nosso cotidiano, e que nem a professora falou em relação à rede de proteção, né? Eu também fui assistente de município em Mandirituba, e eu gostava muito em relação a essa questão da rede, sabe? É uma pauta assim que eu me identifiquei muito, é aquele olhar diferenciado para aquela criança que está né, que é vulnerável, aquela família que tem um problema social. E assim, trazer essa criança, saber que ela faz parte do processo, é a inclusão, eu acho assim, sabe? É a se sentir pertencente aonde ela está. Né? Às vezes eles têm uma baixa autoestima, o professor ter aquele olhar diferenciado, né? Não ter aqueles rótulos assim que a gente fala muito também, né? Que foi até um tema, né, da própria semana pedagógica, do planejamento, né, a questão do aluno carimbado, né, eu acho que vocês, a maioria passou por essa prática, e a gente tem muito disso enquanto professor, né, rotula muito o aluno, e de certa forma exclui, e às vezes muitas vezes sem conhecer a realidade, por que ele é tão indisciplinado, por que ele apresenta esse comportamento. Então, eu acho que é uma demanda, assim, que eu me identifiquei muito enquanto assistente, né? E, como eu falei, a gente tem que levar, todos os educadores têm que repensar essa questão da inclusão, o que é de fato, né? Digamos assim, na nossa prática. Muito obrigada, concordo contigo. É algo que a gente precisa, é uma atitude também diária, né, que a gente tem que ir construindo como professor em sala de aula. Vocês falando, pessoal, acabei de me lembrar, hoje eu dou aula à tarde no colégio, então eu estou nos formadores, é meu primeiro ano como formador em ação, faço formadores, e eu estava agora dando aula para um sétimo ano, gente. Eu tenho dois sétimos à tarde, na terça, e eu tenho um sétimo que tudo que vocês falaram aqui foi esse sétimo. Então, enquanto vocês falavam, me vinha a aula de hoje na memória. Eu tenho um aluno autista com nível bem elevado nessa sala, com uma professora auxiliar. Ele grita, ele caminha pela sala. E ainda bem, gente, que quando eu estou explicando matéria, às vezes os alunos fazem um pouco assim de barulho, ele está conseguindo ficar, mas às vezes ele sai da sala porque ele não aguenta. E nesta mesma sala, a gente recebeu um aluno que é também fruto de uma situação de violência em casa, uma aluna assim com problemas seríssimos de questões econômicas, parece que não tem nem fogão na casa dele, a mãe dele cozinha como numa fogueira, não tem água encanada, mora perto de um rio, e pasmem, um bairro assim aqui em Foz, a gente tem a Vila A, que é um bairro construído por Itaipu A, B e C, Vila A. Essa escola fica nessa região, então é o bairro inteligente do Brasil, onde eles estão fazendo o PTI, o Itaipu Parktec, está fazendo implementando vários projetos. E a gente fala, meu Deus, no sul, né, região sul, num bairro que é um bairro assim que é classe alta, a gente tem ainda, né, essas situações. E esses dois alunos estão na mesma sala, e fora os outros estudantes, que também têm direitos de aprender. Então, isso que vocês falaram, gente, foi muito importante, muito legal, muito obrigada, porque me fez também pensar, né, nas minhas atitudes como professora, né, de incluir, de sempre estar incluindo esses dois alunos meus, além dos demais.
O Otávio e o Gustavo. O Otávio é o aluno autista e o Gustavo é o aluno que sofre violência física em casa. E nós temos assistente social e psicóloga e elas que nos passaram toda essa situação que ele vive em casa, né? Que também faz parte da rede de apoio. Então, essas contribuições de vocês ajudam bastante, contribuem e enriquecem muito o nosso encontro. Seguindo com a nossa reunião de hoje, pessoal, e se aprofundando agora até na temática do acolhimento, a educação em direitos humanos, ela aborda a complexidade das sociedades, a interpretação dos direitos, a implementação e a compreensão desses direitos, né? Eu posso afirmar com bastante clareza, com bastante certeza, que as falas dos 3 cursistas foram de encontro com esse conceito agora trazido pós-acolhimento, né, que realmente é muito complexo. São várias situações que nós temos que olhar, são várias inclusões que nós temos que ter na sala de aula, não só questões de alunos que têm algum transtorno de aprendizagem, né? Um aluno que tem alguma especificidade em relação à aprendizagem, mas toda a complexidade mesmo da sala de aula, que é um reflexo da sociedade. Você tem alunos ali de diferentes tons de pele, formatos de cabelo, crenças, e nós temos que ter esse olhar e promover um ambiente onde todos se sintam pertencentes, onde todos se sintam acolhidos. Bom, e aí, gente, falando em direitos humanos, né, em educação em direitos humanos, a gente vai abordar aqui um pouquinho a questão da construção desses direitos e do acesso desses direitos dentro da nossa sociedade, tá? Como um todo, nós vamos falar um pouco, nós vamos pensar, assim, numa sociedade ocidental, tá? Sociedade ocidental, que são os países ali do Ocidente, junto com da Europa, junto com o nosso, Estados Unidos, né? Demais países que, após a Segunda Guerra Mundial, constrói a Declaração dos Direitos do Homem. A Declaração dos Direitos Humanos, perdão, Direitos do Homem foi lá na Revolução Francesa. Embasou a Declaração dos Direitos Universais, os Direitos Humanos Universais, mas ela foi feita lá na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem. E aí, gente, a primeira geração desses direitos, a gente tem uma garantia, uma proposta de garantia de direitos civis e políticos, que as pessoas precisam ter direito à vida, à dignidade, à igualdade e à liberdade. Logo após, nós temos uma segunda geração de direitos, onde as pessoas, além de terem direito à vida, dignidade, igualdade, liberdade, elas precisam ter assegurado o direito à moradia, água potável, assistência e alimentação. E aí nós vemos agora, né, estamos passando, que é um direito coletivo da terceira geração, da qual nós fazemos parte, onde nós estamos observando a questão dos povos indígenas, que têm direitos, que são direitos coletivos, né, meio ambiente, nós podemos colocar aqui pessoas que são homossexuais, que se entendem diferente do sexo aí, feminino e masculino, né? Está num corpo de homem, mas se entende como mulher e vice-versa. Os homossexuais, pessoas que acabam fazendo mudanças de sexo. Então, nós estamos nessa geração em que essas pessoas passam a ter direitos. Eu não sei vocês, mas eu já tive alguns alunos em sala que eles, assim, realmente você olhando, era totalmente o perfil do sexo que não era aquele com o qual ele tinha nascido. E a gente tem que fazer o quê? Aceitar, acolher, né? Isso aí não é problema algum, mas também cuidar, ter aquele olhar para que os demais alunos também respeitem. Eu me lembro uma vez que fui dar aula num colégio e eu falei o nome de um aluno na chamada, e respondeu uma moça. E, gente, quando eu entrei na sala, esse aluno, essa aluna, né? Ele estava em processo de mudança de nome. Essa aluna estava sentada na primeira carteira da fila da janela. Eu falei, nossa, que aluna bonita,
né, toda arrumada, assim, para aula, tal, as meninas na adolescência, elas começam, né, a afirmar sua identidade, as meninas vão maquiadas, agora elas estão com aquela mania de fazer aquele delineado de gatinho, tal. E quando eu fiz a chamada, meu primeiro dia, estava substituindo uma professora, ele responde, né, e aí eu falo, ah, legal, né, prof, tem um outro nome que você gostaria que eu te chamasse? Ah, professora, tem, mas pode deixar, minha mãe está mudando, enfim. Então, a gente tem aí a terceira geração dos direitos coletivos. E eu pergunto a vocês, pessoal, será que no nosso país a gente conseguiu garantir para pelo menos a metade da população direito à vida, dignidade, igualdade e liberdade? Ou seja, a gente conseguiu garantir a primeira geração aí dos direitos civis e políticos? O que vocês acham? A gente conseguiu garantir, pelo menos para metade da população, nosso povo, nós vivemos, as pessoas no nosso país vivem, trabalham com dignidade. Pode falar, Né? Quando é necessária a criação de uma lei que diz que o homem não pode agredir e matar a mulher, a Lei Maria da Penha, porque só uma lei que diga você tem que respeitar o outro ser humano, não pode bater nele, não pode matar. Tá, mas mulher não é ser humano, eu posso fazer. Nós não chegamos nem no primeiro. Aonde nós temos homens diariamente, as estatísticas do governo aí, oficiais, dizem que a cada 8 minutos uma mulher é agredida, é violentada, é morta. Como que a gente vai dizer que nós damos direito à vida? Se as mulheres... Eu sou esposo, eu sou irmão... Se as mulheres precisam que alguém diga, homens, você não pode bater e matar uma mulher. Tem uma lei específica para isso. Porque o homem não entendia, e muitos ainda não entendem, a mulher como um outro ser humano. Então, do meu ponto de vista, nós não conseguimos chegar no primeiro ainda. Perfeito, hein? Você foi, assim, muito assertivo, porque eu tinha pensado, Nélio, também, das mulheres, e faz parte também na questão dos direitos coletivos ali, né? Que a gente, elas entram ali também. Mas realmente, né? Direito à vida. E a gente está passando por um momento muito grande do feminicídio. Gente, eu li uma reportagem que o Brasil caiu, olha que interessante e olha que terrível também ao mesmo tempo. Nós tivemos uma diminuição no número de homicídios. Então, os homicídios no nosso país, eles têm caído. Porém, pessoal, tem aumentado muito o número de feminicídio. Então, isso que o Nairo falou também é bem importante. Pode falar, Adriana. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana. Desculpe, professora, perder as aulas anteriores. E eu sou do Núcleo de Curitiba e que gostaria de convidar, bem no que o colega Nélio comentou, amanhã às 10 horas, nós vamos ter o lançamento do Brasil Lilás. Primeiro a gente participou do Paraná Lilás, que foi um sucesso, né, onde o TJ fez a premiação para esses estudantes e os juízes foram nas escolas fazer justamente palestras em defesa, né, da mulher, né, sobre a violência contra a mulher. Então, amanhã às 10 horas será passado para todas as escolas, se elas quiserem, pelo YouTube. Nós podemos nos inscrever e vamos ter certificação, quem estiver inscrito, para participar desse processo. E é sobre isso, né, sobre os feminicídios que aumentaram tanto, que o Paraná foi pioneiro nesse processo entre educação e justiça, e amanhã terá a abertura. Quem quiser participar, pessoal, sejam bem-vindos, se inscrevam, e com a inscrição vocês vão ter ali o certificado, tá bom? Obrigada, professora, desculpe. Imagina, obrigada aí pelo convite. Não estava sabendo, né? Interessante, bem legal, e é o mês de março, e é um tema que a gente precisa trabalhar com os nossos estudantes, com as nossas alunas, né?
Legal, E Adriana. pode passar para as turmas, mas o professor ganha um certificado, para a turma não tem como, né? Porque daí eles teriam que entrar lá nós teríamos todo um processo muito amplo, então todo o Paraná está convidado. Eles estão muito empolgados com isso, e eu vou falar para vocês que eu participei pela primeira vez ano passado, o Núcleo de Curitiba assinou, e foi bem quando a gente entrou nessa campanha, e foi muito boa esse processo. Com os juízes, é maravilhoso, né? Eu lembro da primeira turma aqui do Luiz Arroz, onde o juiz perguntou, alguém sabe a Lei Maria da Penha? Um estudante respondeu assim, eu não sei, mas meu pai sabe. Nossa, Então, acaba, né? Mas foi muito bom. E os estudantes terem um juiz palestrando para eles, e eles perguntando e perguntando da vida pessoal, foi maravilhoso. E eu gostaria, né, se a equipe quiser participar, a gente participe, que vai ser muito bom. Amanhã, 10 horas, tá bom? Vocês entram no canal do YouTube, mas tem uma inscrição. Eu vou ver se eu consigo recortar e colar aqui para enviar para vocês. Senão, eu deixo o meu número de telefone e eu envio o convite para vocês, tá bom? Obrigada. tá joia, obrigada. E trazendo já esse convite da Adriana, pessoal, olha só, todos os seres humanos são responsáveis pelos direitos de todos os seres humanos. Seria muito ideal, na verdade, né, seria o correto, afinal de contas, nós somos a espécie que pensa no planeta, não é mesmo? Nós somos os Homo sapiens sapiens, duplamente inteligentes, duplamente sábios. Não precisaria, né, de uma lei para dizer que você precisa respeitar a mulher. Mas a gente precisa trabalhar, gente, e conscientizar e colocar na cabeça dos nossos estudantes, e eu acho que essas ações, porque não é só papel da escola, não é só papel do professor, mas de toda a sociedade, é justamente incutir, desenvolver essa consciência de que todos nós somos responsáveis pelos direitos de todos os seres humanos. O meu direito termina onde começa o outro. Então, se eu sou responsável pelos direitos de todos os seres humanos, eu preciso respeitar. Eu preciso ter essa atitude de respeito. E muito legal, porque casou bem com o que a gente está falando. Pessoal, uma outra situação também, porque nós estamos inseridos numa sociedade. A escola, ela é reflexo da sociedade. Vocês podem observar todas as situações que a gente observa na sociedade, a gente acaba observando nas escolas. Violência, questão do abuso, bullying entre eles, preconceito, enfim, né? A escola é um reflexo da sociedade. E na nossa sociedade, que é uma sociedade digital, uma sociedade tecnológica, a escola também tem esse espaço agora digital. E é importante, meus queridos cursistas, que, nossa, professora Karina, você só está trazendo responsabilidade para nós. Olha, gente, pois é. E é importante, assim, ó, na contemporaneidade, né? Quando a gente pensa em uma educação em direitos humanos, na educação básica, que é onde a gente atua, envolve também pensar a proteção dos direitos da criança e do adolescente em todos os contextos possíveis, inclusive a internet. Então, se caso vocês observam alguma situação que os estudantes estão passando ou estão desrespeitando ou sendo desrespeitados na internet, a gente precisa tomar providência, tá? E aí, pessoal, eu também convido vocês depois a conhecer a Lei 15.211 de 2025, foi publicada no passado, que ficou popularmente conhecida como ECA Digital, tá? Aqui em linhas gerais, gente, a gente tem o quê? Um conjunto de leis para também ajudar a melhorar essa rede de apoio, a ajudar a construir de forma mais efetiva essa rede de apoio, tá? Pensando nos nossos estudantes. E, inclusive, ela é chamada até como ECA Digital. Gente, é até uma boa sugestão de uma atividade na sala de aula. Levar os tablets, pedir para eles acessarem, darem uma lida aqui na lei. Pessoal, e aí? Né, vocês estão cumprindo a lei? Vocês conhecem alguma situação? Eles vão conhecer, né, gente? Porque a gente sabe que ainda se
Por mais que nós estejamos falando inglês, a gente conversa, tem um programa, uma campanha em relação também ao respeito pelo outro no ambiente digital, a gente sabe que isso acontece muito, principalmente entre estudantes, né, entre jovens, a questão do desrespeito. E uma outra situação, gente, fazendo aqui uma retomada, né, a gente pensando aqui dessa geração de direitos que a gente foi construindo, né, ao longo aí de um determinado período da história da humanidade, e entendendo de que todos os seres humanos são responsáveis pelos direitos de todos os seres humanos, inclusive em todos os espaços possíveis, que a nossa realidade hoje inclui também a internet, a gente entende que uma educação em direitos humanos, pessoal, ela ajuda, ela favorece aqui aquela parte das implicações no cotidiano escolar, né? Na rotina escolar, ela favorece uma adaptação escolar. Ela favorece uma adaptação escolar que promove um acolhimento, que promove um bem-estar e conexão, que promove uma atitude de engajamento, que promove uma percepção e participação dos nossos estudantes. Então, a gente agora vai olhar um pouquinho para essa postura de educação em direitos humanos num contexto de adaptação escolar, tá? Onde a gente pegou essa questão da adaptação para a gente abordar os nossos objetivos da aula, que são as implicações no cotidiano escolar. Então, olha só. Sentimento de pertença e superação da solidão na escola. Quando você consegue desenvolver ou estar em um espaço onde a sua adaptação tem esse olhar, onde essa escola a qual você está, ela tem esse olhar voltado, ela tem as suas atitudes, ela tem o seu PPP, ela tem o seu dia a dia, ela tem o seu jeito de ser voltado para uma educação em direitos humanos. Então, ela faz o quê? Ela faz com que, pode ser até um professor, um funcionário, um aluno que chegou nessa escola, que ele se sinta pertencente e supere a solidão. Pode falar, Nelly. Ontem, pela manhã, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita pelo MEC. No Paraná, em torno de 36% a 38% dos alunos de 8º e 9º ano se sentem acolhidos na escola. Nós estamos abaixo das médias nacionais, que também não são essas coisas, né? Mas os alunos de 6º e 7º se sentem um pouco mais acolhidos, né, do que os de 8º e 9º. Provavelmente aquela coisa assim, o 6º e 7º, eles são engraçadinhos, eles são bonitinhos, eles são pequenininhos, os professores tratam de uma forma diferenciada. 8º e 9º, que se dane o problema dele, eu vou empurrar com a barriga, porque eu vou usar o protocolo Kyoto, né? Kyoto resolve o problema, que ele não vai ser meu. Né? Então, eu estava lendo ontem ainda, e os números do Paraná são abaixo da média nacional, mas veja, alunos de 8º e 9º, aquela parte de gostar da escola e da estrutura, se sentir participativo, percepção de que esse espaço é meu e eu sou desse espaço, os nossos alunos não têm. Perfeito. Bem importante, Nélio. Olha que interessante. Então, o nosso curso, gente, a nossa temática ela é muito atual, né? Ela vai de encontro mesmo com o que algumas demandas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar no ambiente escolar. E é isso que você falou. Se você tem um sentimento de pertença, você vai começar a gostar dessa escola. Você começa a gostar dela, você começa a participar, e aí a sua postura em relação à evasão escolar e o nível de envolvimento, ela muda. Né? Eu não sei o ensino médio, a gente sabe que a gente ainda tem uma evasão grande no ensino médio, né? O ensino médio, ele, mesmo com a mudança, a gente vê que os estudantes demonstram muito menos engajamento, atitude, né? Participação. Então, é importante a gente lembrar de que uma educação em direitos humanos, você vê, até em relação à adaptação escolar, ela faz a diferença. Ela muda,
E a gente não precisa do melhor ar-condicionado, da sala com a melhor tinta, né? Isso é bom, a gente tem uma boa estrutura, isso chama a atenção do aluno. Eu acho que os nossos estudantes merecem, a gente merece trabalharmos em lugares bonitos, lugares limpos, adequados. Mas se o professor não tocar uma outra alma, ou a escola, né? Não só o professor, porque não é só o professor que está na escola, mas se a escola não tocar essa outra alma, o que adianta, né? Então, vamos seguindo. Então, gente, como o Nélio colaborou, né, e a gente abordou no slide anterior, né, aqui reduz o seguinte, né, resume o seguinte: os impactos da educação na adaptação escolar, os impactos da educação em direitos humanos na adaptação escolar. Ela contribui? Quais são as implicações? Sim, o engajamento escolar, interesse em frequentar a aula, as relações respeitosas entre os colegas. Então, isso é muito importante, nós termos esse olhar, né? Como diretor, como pedagogo, como professor. E às vezes, gente, o professor pode sugerir: olha, diretor, o que que você acha? Né? A gente está recebendo alunos, vamos, sei lá, ter uma conversa diferente com esses alunos, fazer alguma coisa para recebê-los, porque geralmente eles vêm também muitos no decorrer do ano letivo, onde o colégio já passou por aquela primeira semana de aula. E a gente pode também contribuir, gente. Se a gente vê que na nossa escola ainda não tem essa prática, como de uma educação em direitos humanos, voltada para direitos humanos, nós, como cursistas, pedagogos, professores aqui, podemos sugerir para os nossos colegas, para os pedagogos e para os diretores. Bom, e aí, gente, dentro dessa perspectiva, tá? Que a gente sabe, a gente conversou no encontro passado, lembra? Na parte 1 do que seria uma educação em direitos humanos. Gente, ela é muito mais que uma teoria, que um plano nacional de educação, que o plano estadual de educação. Ela é muito mais que a deliberação de 2015. Ela é o que o Nélio escolhe ser como ser humano antes de ser professor. Ela é o que a Adriana escolhe ser como ser humano antes de ser professora, a Daiane, o Paulo, o Rodrigo, a Karina, o Marcos. É uma atitude, gente, é uma opção de vida. Não tem como você dissociar. E aí eu digo a vocês, né? Eu sou de história. Eu quero que o meu aluno só aprenda história. Não, gente. Eu quero que o meu aluno se torne um ser humano melhor e ajude e contribua para que o mundo seja melhor. Nem que seja melhor só na nossa escola. Se a gente consegue fazer um mundo, um lugar melhor, um lugar mais justo, naqueles 50 minutos de aula que você tem, gente, já valeu a pena. Se você consegue fazer daqueles seus 50 minutos um local onde as crianças se sintam acolhidas, sabe? Se sintam respeitadas, se sintam valorizadas, já valeu a pena. Educar em direitos humanos requer a adoção de uma prática pedagógica compatível com os princípios dos direitos humanos, né? Isso envolve o comportamento dos professores, as atividades didáticas em sala de aula, o currículo, porque a Karina está ali, né? Só como Karina, estou como ser humano, a atitude que eu tenho, ser humano, eu entendo que o meu outro ser humano precisa do mesmo respeito que eu preciso. Eu, como ser humano, entendo que eu também sou responsável pelos direitos humanos de todos eles. E o currículo, porque eu trabalho no currículo. Eu tenho uma orientação, eu preciso atender esse currículo, ao mesmo tempo, atender os alunos dentro da sua especificidade de seres humanos, que têm direitos de serem tratados com dignidade. E mais, outras atividades possíveis, daí eu acabei de me lembrar agora do exemplo da Adriana, né, que são outras atividades onde ela pede ali o apoio, faz um apoio com outras instituições, no caso a Justiça, o próprio projeto político-pedagógico da escola e as relações da escola com a comunidade, em algumas festas, reuniões, encontro de pais, enfim. Então, gente, a educação em direitos humanos, o que esse slide nos diz? Que ela deve estar em
todos os âmbitos possíveis da nossa escola, seja no PPP, numa atividade em parceria com uma outra instituição, numa festa junina, numa, não sei se fazem mais, depois da pandemia ficou mais complicado, né? O dia da família na escola, entrega de boletins, e o próprio dia a dia normal da escola, né? Que são as aulas, os atendimentos aos estudantes, enfim, tá? Então, além de a educação em direitos humanos é uma opção de vida que você, enquanto educador, escolhe. Ah, eu sou pedagoga. Sim. Aí a sua postura é uma opção, uma educação em direitos humanos no trato com os estudantes, com os pais e com os professores. Os professores, com os estudantes diretamente, com os pais, com os pedagogos, os diretores com a comunidade escolar, principalmente com os funcionários, com os professores, com os pedagogos, que estamos ali no contato todos os dias. Então, é uma opção, pessoal. Sendo uma opção, não tem como eu, Karina, ter uma educação em direitos humanos só quando eu trato os estudantes, senão meus colegas de trabalho, ou só quando eu trato meus estudantes aqui no Formadores, não. É uma opção de vida. E ela deve ser tratada como transversal nas nossas escolas. E aí, pessoal, vou pedir agora para vocês me ajudarem aqui. Eu gostaria que alguém lesse para nós. Quem pode nos ajudar? Para a gente entender um pouquinho como que se dá essa relação, né, entre educação e direitos humanos e a prática pedagógica. Quem será o meu assessor? Quem pode ler aqui esse slide? A Daiane, por gentileza, Daiane. Educação em direitos humanos e a prática pedagógica. Uma pedagogia voltada para o IDH se preocupa com a forma com a qual a estrutura educativa e o currículo conseguem informar o sujeito de direito. Educação em direitos humanos. Gestão democrática e participação estudantil, mediação de conflitos de forma pedagógica, valorização da diversidade e combate ao preconceito, estabelecimento de relações entre os componentes e a IDH, realização de atividades que envolvam a comunidade. Muito bem, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer algum exemplo da sua escola, né? Vocês conseguem observar aí no seu dia a dia algum exemplo que a sua escola traz? Ah, Karina, olha, aqui na minha escola tem esse exemplo, não sabia que a gente estava tendo uma prática em uma educação em direitos humanos. Alguém gostaria de compartilhar? Trazer algum exemplo aí do seu dia a dia? Ok, pessoal. Então, aqui, ó, tudo que nós conversamos, né, que tem nesse slide, vai de encontro, reitera, reafirma o que a gente conversou, né? Uma gestão democrática na escola, a participação dos estudantes, com assim, bem delimitado, né? Que, olha, pessoal, vocês podem opinar na escola. Então, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, eu vou trazer uma situação, gente, que eu acredito que é gestão democrática também, e é uma educação voltada para os direitos humanos. Vou trazer um exemplo meu. Quando eu começo o meu ano letivo, e eu tenho que repetir algumas vezes, porque é igual, vocês sabem, aluno é aluno, e a gente tem que falar, às vezes, mais de uma, mais de duas. Eu, no início do ano, combino assim, que eles têm direito de aprender, e que eles têm, na minha aula, liberdade pedagógica. Que eles podem opinar, se eles não entenderem, eles podem perguntar, se eles acham que, prof, eu queria aprender de uma outra forma, eles podem fazer, se eles acham que eu não estou explicando alguma coisa que não deu certo, eles podem falar. Então, eles têm liberdade pedagógica. Aí eu falo, por quê? Para que é isso? Porque liberdade pedagógica não é entrar na sala na hora que você quer, não é sair na hora que você quer. A professora tem que cumprir horário? Uhum. Eu também cumpro regras, sim. Por exemplo, o sinaleiro lá, eu tenho que parar o sinaleiro? Tem. A prof tem que pagar imposto? Tem. Eu também tenho que estar aqui no horário? Tenho. Então, pessoal,
Tem regras que foram construídas para a gente poder viver coletivamente. Essas regras não tem como negociar. Agora, aqui dentro da sala, você tem liberdade pedagógica. E eu digo a eles, ó, vocês serão respeitados, mas a PRO também exige respeito. Então, eu digo sempre para eles, eu não vou cobrar nada de vocês que eu não dei. Se eu vou cobrar respeito, eu também darei respeito. E a falta de respeito, eu digo para eles, é algo que eu não negocio. Ah, às vezes chegou atrasado, né? A gente conversa. Agora, falta de respeito comigo e com os colegas, isso é inegociável. Então, é algo que eu sempre trabalho com os meus alunos. Eu trabalhava isso, gente, há muito tempo. E eu nem imaginava que isso é uma atividade que você coloca o quê? Uma educação em direitos humanos. Eu não sei vocês, eu tenho a impressão que o nosso país, a gente tem muita dificuldade com regras. E quando me deu esse insight de usar essa parte na sala, essa palavra, ó, aqui vocês têm liberdade pedagógica, de opinar, de falar no quesito do ambiente de aprender. E a questão de horário, de uniforme, são regras estabelecidas, e todo mundo nesse mundo cumpre regra. E eu vejo assim, pessoal, eu tenho menos problemas, às vezes aparece, daí eu lembro, ó, isso aí não, isso aí, enfim, não sou nem eu que faço, é uma regra da escola. E às vezes eu tenho que lembrar, né? Porque o ser humano é assim, o trabalho de professor é assim, a gente tem filhos também, acredito que muitos aqui tenham filhos, vocês sabem que a gente fala uma, duas, três com eles, e é assim, né? A interação humana que a gente vai rememorando, retomando, para que até que se coloque isso em prática. E é a mesma coisa com a educação em direitos humanos. A gente precisa começar a fazer. E se a gente já faz, tomar consciência do que a gente faz e aprimorar cada vez mais, sistematizar, organizar e ampliar essas atitudes de uma educação em direitos humanos. Que eu tenho certeza, gente, que nós somos essenciais e nós somos muito importantes na vida dos alunos. Eles olham a gente, eles espelham a gente. E eu tenho certeza que a gente vai causar um impacto muito significativo na vida deles, continuando, aprimorando e fortalecendo esse trabalho de uma educação em direitos humanos. Bom, meus queridos, agora chegou o momento em que vocês vão trabalhar, tá? Agora chegou na prática, onde nós vamos também, depois o link desta atividade, vocês vão poder colocar, vocês terão que colocar lá no caderno de implementação, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, nós vamos dar uns 20 minutos. Vocês terão uma ilha, eu já coloquei o nome de todos nos slides, então vocês estão com uma ilha, vocês vão fundar uma ilha, na verdade não vão fundar, né, gente? Vocês terão uma ilha, porque a ilha é uma formação do planeta Terra. Vocês fundarão uma nova comunidade de uma ilha, e aí vocês vão escolher 5 direitos fundamentais que vocês acreditam. Olha, professora, na minha ilha não pode faltar esse direito. E também vocês poderão colocar só 2 objetos que vocês levariam para fundar essa comunidade, tá? E daí vocês vão refletir, né? Por que eles seriam importantes para a vida em comunidade? Então, colocando aqui no chat, vocês vão abrir, vão procurar o nome de vocês e poderão fazer o em ação, o na prática, tá? Estou aqui 20 minutos para a gente realizar essa atividade.
Professora, eu não estou conseguindo. Não? O que está acontecendo, Paulo? Eu tento digitar, eu não estou conseguindo. Ah, vocês vão arrastar. Olha só, eu vou abrir aqui e vou compartilhar com Ah, vocês, tá? tá? Isso, é de arrastar, tá? Vocês vão arrastar. Então tá. Já consegui. Desculpa, eu não falei, né? Não falei que vocês iriam arrastar. Prof, só confirma então, são 5 palavras e 2 itens daquele ali? Isso, 5 palavras e 2 objetos. Vocês vão Tá. arrastar também os objetos e colocar onde vocês quiserem, Uhum. ali na sua ilha. Obrigado. Prof, é para colocar os objetos, não as palavras? Você vai arrastar 5 palavras que você levaria para essa ilha, que são fundamentais, e 2 objetos. Tanto as palavras quanto os objetos você vai arrastar. Ah, tá.
E aí, pessoal? Todos conseguiram fazer? Muito bem. Obrigada aí pelo retorno. Então, agora, gente, nós vamos para o momento do compartilhamento. É hora de compartilhar nossas escolhas. Serão dois momentos. O primeiro eu vou deixar livre, tá? Quem gostaria de compartilhar, quais são suas escolhas? Eu vou abrir aqui a nossa ilha. E aí, eu vou pedir para que vocês compartilhem quais foram os direitos e os objetos, né? Os direitos e os objetos que para vocês são fundamentais, tá? Então, enquanto aqui eu abro o compartilhamento, eu vou ficar livre para 3 colegas aí se pronunciarem, né? Para que se candidatarem a compartilhar. Senão, eu vou pedir a participação de vocês, pode ser? Quem gostaria? Eu, Maria José. Ah, muito obrigada. Então, já temos a Maria José e a Adriana. Então, a Maria José começa e depois a Adriana. Tá. Eu escolhi as palavras segurança, vida, moradia, alimentação e saúde. E eu escolhi como instrumento um livro e a cafeteira elétrica. Cafeteira de café. Tá? Por quê, Maria José? Primeiro que eu não ficaria sem café, né? Eu sem café não existo. Segundo, porque se estiver num lugar desse, tendo um livro, eu estou feliz, né? Não preciso de outra coisa na minha vida, eu amo a leitura. E assim, eu vejo que a segurança, moradia, alimentação, primeiro você tem que ter vida para estar num local desse. Segundo, se você tem segurança, tem moradia, tem alimentação e tem saúde, o resto ele vem como consequência. O trabalho, a educação, o lazer, né, a propriedade. Não que a liberdade e a igualdade ela deixe de ser tão importante, né? Mas eu acredito que você tendo essas questões da moradia, você vai ter uma igualdade. Ela é consequência de uma igualdade. Se você tem moradia, alimentação, ela é, para mim, é consequência de uma liberdade, né? De um trabalho, uma consequência que você trabalha e você obtém isso. Saúde, então você tem, pode ter lazer, pode estar se educando, né? Então, para mim, eu vejo dessa forma. E a vida, que é o primordial, né? Sem vida, nada disso seria possível, né? E a leitura, porque como eu sou uma pessoa que gosto muito de estar lendo, para mim seria uma coisa muito importante. Ótimo, show, obrigada. Próxima, Adriana. Bom, eu começo com vida, né? Porque sem vida não existe nada. Violão, eu não toco violão, mas eu adoro música. Educação, porque para tudo que a gente vai fazer nessa vida, até mesmo morar numa ilha, nós temos que ter educação e respeito perante tudo. A saúde, que vem aí numa classificação, até deveria estar no lugar do violão, né? Que sem ela, a alimentação, que é essencial. Eu gosto muito de trabalhar, tá? Eu estou aqui com vocês, mas estou trabalhando também. E o livro e também a pesquisa, né? Porque não seria só um significado de livro, a pesquisa, porque sempre você vai aprimorando. E quando você deixa a tua história registrada, o outro vai segui-la, e isso vai fazer com que tudo se aprimore, tudo melhore, né? Então, é isso. Muito Obrigada. bem. Obrigada a você. Show. E mais alguém, pessoal? Teremos o terceiro candidato ou a professora Karina vai escolher? A Joana. Vai lá, Joana. Deixa eu colocar aqui a sua ilha. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui. Então, professora, eu não sei se está correto o meu modo de pensar, mas eu imaginei essa ilha nossa escola, né? A minha escola. Então, o que eu vejo dessa ilha? Então, assim, coloquei a vida, que eu vejo na escola, assim, muitos alunos atentando contra a sua vida, né? Então, a gente percebe isso muito no dia a dia.
Então, a importância da vida, nós professores temos que passar para eles a importância que eles têm a vida, né? Ter a vida. A saúde, muitos alunos, até eu tenho um caso de um aluno que ele está assim, com problema de saúde, e a gente pergunta o que que é, a mãe já levou no médico, mas é tipo assim, vai ficando, toma uma dipirona, toma um paracetamol, e a coisa vai piorando. A educação, que vem para ajudar, para dar um norte para esses alunos, para que eles tenham, né, expectativa dessa vida. A alimentação, muitos de nossos alunos vêm para a escola já pensando, o que que vai ser o lanche hoje? Ou então, como eu trabalho com sala de recurso por intermédio de cronograma, eu tenho muitos alunos assim que eles vêm para a escola e eles querem ficar a manhã toda ou a tarde toda, não que seja para ficar porque quer aprender, mas por causa da hora do lanche. Então, a alimentação é muito importante. E claro que a segurança, que os nossos alunos eles têm que se sentir seguros dentro da escola, porque muitas vezes a escola é o lugar onde ele consegue ter paz, onde ele consegue ter um direcionamento, uma tranquilidade. Não sei se está correto meu modo de pensar, mas eu pensei nessa ilha voltada lá para a minha escola. Estou muito bem, muito bom. Você contextualizou. Você contextualizou com o seu ambiente de trabalho, perfeito? Por que que nós estamos aqui, né, Joana, fazendo esta formação? Para que a gente possa ser professores melhores. E você falando, né, de alunos que querem ficar na hora do lanche, como é a realidade de vários alunos nossos, né? De ir para a escola e ter acesso ali a uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Então, realmente, a escola, olha, gente, a escola e o professor, nós somos essenciais. Até, né, professora, a gente percebe assim que, né, pensando na escola, não é a aprendizagem, não é correr com os amigos na hora do recreio, conversar com os amigos, para muitos que seja o importante. O importante é a hora do lanche, a hora da merenda, né? Então, na minha realidade, eu vejo muito isso. Verdade. E é importante a gente sempre frisar com eles, apesar que eu não sei, meninas e meninos, que tem bastante cursista aqui, homens, parece que depois da pandemia, como eles pegaram o hábito assim, da escola basicamente inteira, comer na hora do intervalo. Não sei se nas escolas de vocês é assim. A minha não tem mais cantina. Vários colégios aqui em Foz do Iguaçu não tem cantina, não retomou depois da pandemia. E tem colégios aqui, gente, que praticamente 90% dos estudantes comem a refeição. E a gente consegue ver, observar que a refeição é uma refeição bem servida, né? Carne de verdade, porco de verdade, peixe. Que bom. Isso também é um direito humano, né, gente? Um direito humano de ter uma alimentação digna, né, no espaço ali escolar. Pessoal, muito obrigada aí pelos colegas que se prontificaram a responder, a participar do nosso encontro, tá? Então, daqui a pouquinho, meus queridos, eu vou pedir já para vocês aproveitarem o tempo e copiar esse link, colar lá no caderno de implementação, tá? Então, agora chegou o momento do nosso RAP. Eu vou colocar o link do RAF agora, para a gente responder. Deixa eu pegar aqui. Então, agora chegou o momento do nosso RAF. Então, vocês vão clicar aqui, tá? E abrir. Eu também vou compartilhar, tá, gente? Eu vou compartilhar porque ele ainda está dando uma mensagem e vocês vão estranhar. Então, deixa eu já compartilhar. Professora, o link é da atividade que nós acabamos de fazer? Isso. Mas agora nós vamos fazer o RAF, tá, Gislaine? Vamos fazer o RAF e depois eu dou um tempinho para vocês
fazerem o caderno, colar o link no caderno de implementação. E, professora, depois eu vou precisar de ajuda para colar esse link. Tranquilo, a gente usa o tempo. Pessoal, entraram no link do RAF, vocês viram que aparece 404, a página que você digitou não existe? Aí você vai clicar ali no azulzinho, tá? Acessar a página inicial do teste. Aí você clica em acesse seu RAF, e aí você vai aqui, ó, o RAF da semana, que é esse azulzinho escuro, porque o clarinho você já respondeu na semana passada. Prof, Oi? professora Karina, eu não estou conseguindo encontrar. Eu fui lá, estou no Class e não estou conseguindo encontrar esse RAF. Não, eu coloquei aqui no chat o link. Meu Deus. Foi o último link que eu coloquei. Desculpa. Imagina, é muito link mesmo. Uhum, sim. Pessoal, vou fazer a chamada. A Diana, Presente. Ana Lúcia, Presente. Andréia, Gislaine, Presente. Cristiane de Fátima, Daiane, Presente. Deise, Presente. Ivanilde, Presente. Joana, A qual delas, prof? Dark, é verdade. Joana Dark, Joana Dark,
Desculpa, prof. Presente. Joelma. Marcos. Aqui, prof. Maria do Carmo. Maria José. Nélio. Presente. Noeli. Presente. Paulo. Presente. Rodrigo. Presente. Tatiane. Joana Lucimara. Presente. Francele. Franceli presente. Franceli. Denise. Denise Rosa. Então, pronto, gente. Realizei a chamada. Ótimo, Gislaine. Muito bem. Acessar o RAF, né? Essa turma, gente, é a minha turma que vocês dão um show, porque vocês conseguem acessar bem o RAF, fazer bem ele. Tem turmas assim que a gente tem bastante dificuldade, que é normal também, né, pessoal? Porque cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, cada um tem uma especificidade, mas a turma de terça eu vejo assim que é bem tranquila em relação ao RAF. Até o link. Bom, depois a gente vai fazer a questão do link. Eu acredito que vocês também se sairão muito bem. Então, eu já vou colocar aqui o link do nosso formulário, tá? Que é a nossa presença também, a hora em que vocês avaliam aí o nosso encontro, viu, gente? A opinião de vocês é muito importante, tá? A gente precisa sempre ter essa escuta aí, ouvir vocês, para a gente sempre melhorar os nossos encontros, a nossa formação. Então, coloquei o Forms também, tá? Agora aqui no chat. Professora, manda o link do RAF de novo, só para confirmar. Então, eu vou colocar o link do RAF logo agora abaixo do link do formulário, tá? Então, o de cima é o do Forms lá, o de baixo é o do RAF. A turma é NL, né? Isso, turma NL. Obrigado, Karina. Nélio Fofinho, gostei. Oxi, Nélio Fofinho? Onde você viu isso? Turma NF. A sigla. NL, não, é NL. Nélio Lindo, melhor ainda. Nélio Lindo. Então, pessoal,
Então, aqui é o RAF, né? E aí a gente segue agora para o nosso formulário. Então, vou dar alguns minutinhos para vocês respondê-lo e já retomamos. Professora, pode falar ali como é que a gente faz para copiar? Eu esqueci o link lá para mandar lá para o caderno. Eu já vou fazer isso. Assim que eu terminar, Franciele, eu vou ter um tempo para fazer com vocês, tá bom? Pode ser? Pode. Eu vou abrir o Classroom, vou abrir o link, o caderno. A gente tem tempo, vai dar para fazer. Pessoal, vão me dando um retorno pelo chat ou pela mãozinha, se vocês terminarem aí de preencher o formulário. Perfeito. Bem. Muito bem. Então, tenho 6. Bom, então a maioria da turma já respondeu o formulário. Então, agora, tá? Nós temos uma agenda 2026, o Acontece na Escola. Está aberto, gente, o Banco de Talentos 2026. Inscrições abertas, tá? Para o Banco de Talentos. Iniciativa voltada à identificação e ao fortalecimento de lideranças da rede para a gestão escolar, que é o Banco de Talentos para a seleção ali de diretores das nossas escolas. O período de inscrição é de 10/3 a 29/3, né? Todo mês de março. E tem aqui o link está lá no material de vocês, lá no mural do Classroom, e mais informações na página do Banco de Talentos, tá? Lá no material vocês conseguem acessar. E aqui o Saiba Mais. Então, nós temos alguns materiais aí que fundamentaram, embasaram o nosso encontro de hoje. Metodologias ativas, né? Um estudo de caso. Nós temos um artigo do Esprícigo, bem legal, o estudo de caso como abordagem de ensino, e um outro artigo que é Inovação e Renovação Acadêmica, guia prático de utilização de metodologias e técnicas ativas, né? A gente tem um estudante bem ativo aí em sala de aula. Eu tenho certeza que esse material do Saiba Mais vai ajudá-los aí, tá? No preparo das nossas aulas, das nossas ações, às vezes enquanto pedagogos, diretores e técnicos dos núcleos de educação. Bom, meus queridos, então agora, né, nós terminamos aqui a nossa proposta, a nossa agenda de hoje, nós vamos trabalhar com o nosso caderno de implementação, tá? Então, todo mundo aí, quem está com dificuldade, quem não está, vamos abrir o nosso Classroom, o nosso Google Sala de Aula. Eu não estou com ele aqui, eu vou abrir o de vocês. Bom.
Vamos lá. Aqui. Então, este aqui é o nosso Google Sala de Aula. Então, vamos lá, vou subir ele aqui, abrir ele aqui do ladinho. Então, aqui está, ó, gente, né, o nosso mural. Depois eu vou colocar o link da gravação, enfim. Então, onde é que está o caderno de atividades? Em atividades, ó. O caderno de implementação, que é o nosso caderno da atividade número 2, está aqui em atividades. Então, vocês vão clicar em atividades. Todo mundo clicando em atividades. Deu certo? É número 2, né? Isso. Aí nós vamos... Gente, qual que é a atividade 1? Ela é o... Qual que é a atividade 1, pessoal? Vamos lá, turma. Igual É o na RAF, sala de professor? aula. Isso, né? Daiane. Isso, Joana, é o RAF. Então, o caderno de implementação é a atividade número 2, tá? Então, vamos clicar na atividade de número 2. Francele, o Paulo, vocês conseguiram encontrar a atividade número 2? O caderno de vocês? Perfeito. Sim. E aí, conseguiu, Paulo? Consegui. Perfeito. Então, agora você vai Caderno para implementação. Isso. Agora você vai clicar no seu caderno de implementação. Nós vamos abri-lo. Nós vamos abrir o caderno de implementação. Ó, vou clicar aqui no meu. Não está aparecendo. O seu caderno? Espera aí, deixa eu olhar aqui. Não, é que eu pensei que você ia mostrar no seu. Ah, mas eu vou. Ó, tô mostrando já. Tá aparecendo? Ó, caderno para implementação. Para mim está. Ó, Aqui caderno tá. para implementação. Aí está o nome Leise de Jesus Tavares até, que é uma cursista que ela estava sem caderno. Aí, pessoal, onde que fica esse link? Fica no que a gente chama, gente, como se fosse as páginas do nosso caderno, que são as guias aqui do ladinho, ó. Olha ali, pessoal, onde eu estou passando a bolinha verde, tá vendo? Ó, aqui a apresentação, onde o Paulo vai colocar Paulo César Rondina, tema clima escolar, turma NL, a função dele, o local de atuação. A Francele também. Aí tem as orientações. E aí, pessoal, vocês vão clicar aqui no registro na prática. Ó, vão clicar no, ó, da apresentação, vocês vão para o registro na prática. É isso que não quer entrar. Não entrou? Não seria no caderninho ali? Clica. Não, é embaixo, registro na prática, tipo uma folha com um lápis laranja. Ó, olha ali o meu, ó. Isso aqui, ó. É o terceiro. Nossa, eu não estou conseguindo entrar aí, não. Mas está aparecendo para você? Ó. Agora apareceu. Assim. Ah, perfeito. Então, clica ali no registro na prática. Eu cliquei, mas não aparece nada. Será que não abriu uma outra guia? Ó, você tem esse caderno. Você tem esse caderno seu, né? Acho que abriu uma guia. Vê lá se abriu uma guia para você, uma outra guia. Abriu outra, eu acho. Achou? Não. Eu estou Então, voltando lá Paulo, para. tu tem como compartilhar aqui comigo? Que daí eu te ajudo?
Vamos ver. Ó, vai no computadorzinho com a flechinha para cima. Franciele, você conseguiu encontrar o seu? Conseguiu o lugar do link? Sim, sim. Ah, que bom. E da reunião passada também? Isso, Paulo, perfeito. Então, deixa eu ler agora o seu. Tá. Ah, Paulo, sobe aí. Paulo, sabe o que está acontecendo? Uma coisa, Paulo, que você foi. Deixa eu ver. Paulo, cadê você aqui? Estou olhando no. Isso, Paulo, ali, seu caderno. Clica ali. Clica nesse Paulo César Rondina, né? Eu, Seu eu tinha sobrenome. apertado aí, apareceu isso. Isso, clica nesse aí. Esse é o seu caderno. Vai lá. Clica nele. Aí ele vai abrir em outra guia. Ano. E se eu for aqui do lado, registro na prática? Isso, achou? Clica aí do lado, registro na prática. Já fui. Aí agora, compartilha comigo essa página que você tá, do registro na prática. Agora o problema É só parar de compartilhar esse e compartilhar o outro. tá. O problema é se eu for lá, ele sai. Não, ele não sai, não. Ele fica aberto lá em cima. Ó, você tá. Olha aqui na minha apresentação. Você encontrou. Ah, agora você tá. Isso, Paulo, olha aí. Conseguiu. Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai lá no link que você fez da ilha, você vai copiar aquele link e vai colar ali, reunião 3. Todos vão fazer isso, tá, pessoal? Todos conseguiram já colar o link? O meu aparece lá atribuído e eu não consigo abrir onde chegou o Paulo ali. Isso, mas eu aí procuro você depois. Não, eu vou ficar olhando e depois eu procuro aqui. Qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Fica tranquilo. Nélio, mas clica lá no seu caderninho, onde está atribuído. Ó, o link. Professora, pode fazer de novo? Que o meu caiu aqui. Agora que eu consegui entrar de novo. Tá, quem é? A Franciele? Ó, Franciele, você chegou nessa página onde está o Paulo? Sim. Então, olha só, agora eu vou colocar ali no chat o link da atividade da ilha, tá? Vou colocar ali para vocês. Aí vocês vão pegar aquele link no chat, vão copiar e colar ali onde está a reunião 3. Ó, acabei de colocar. Copia ali o link e coloca na reunião 3. Isso, a reunião desse eu já vou falar, Ivanilde. Então, vai lá, Paulo, copia o link que está ali no chat e coloca ali na prática reunião 3. Você está sem som. Se quiser falar alguma coisa. Tá. Acabei de copiar. Agora eu colo onde? Cola ali, ó. Na prática, reunião 3, do lado daqueles 2 pontinhos, na frente dos 2 pontinhos. E aqui, ó. Link na prática. Isso. Ótimo, agora dá. Isso, Paulo. Agora você vai me ajudar. Fechou. Faz assim, ó. Coloca esse cursor que está piscando no Gzinho lá do teu link, no finalzinho do teu link que você colou.
Sobe lá, coloca ali. Isso, agora dá um enter. Dá um enter no computador. Nossa, não foi, não. Ah, tá, tudo bem, então deixa. Agora você vai me ajudar com o pessoal da reunião 2. Você vai lá no mural. Aliás, eu vou por aqui, gente. Eu vou colocar aqui o que vocês vão fazer na reunião 2, tá? Já vou pôr aqui no chat, só um pouquinho. Aí o Paulo vai fazer e vocês vão copiar o Paulo. Espera aí. Deixa eu voltar lá para o mural. Bom que sobra um tempo a gente faz essas coisas, gente. Aí vocês ficam tudo em dia. Professora, mas o meu já está, os 2 links ali. Porque você deve ter colocado na semana passada já, porque eu pedi para vocês fazerem isso na semana passada. Eu não peguei essa parte, que foi aquele momento que caiu o meu sinal aqui, que eu tive que reiniciar o computador. Ah, é verdade. Então, gente, eu vou colocar agora o link no chat da reunião 2, tá? Karina, por que não tem a reunião 1? Porque a reunião 1 foi acolhimento, lembra? Foi só a apresentação do roteiro, do cronograma. Meditação. Peraí que eu estou escrevendo, gente. Meditação guiada. Aqui, meus queridos. É isso que vocês vão colocar na reunião 2, O link do slide com essa escrita na frente. Vivência, meditação guiada. Eles vão copiar tudo aquilo e botar lá na reunião 2. Eu vou copiando o mesmo link de baixo. Ele. Perfeito, Gislaine. A gente tinha feito na reunião passada. Pessoal, então quem fez, né? Quem já está ok aí com o caderno de implementação, vocês já estão liberados. Muito obrigada aí pela reunião, pela participação, tá? Pela presença. E boa semana para vocês e até terça que vem. E quem quiser ficar, eu vou parar a gravação e vou ajudando vocês. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau. O meu tá tudo certo, professora?